Gente, hoje eu vou trazer uma história para vocês. Uma história aqui de um assinante premium do canal, né? Ele que tem acesso aí a conteúdos exclusivos e pediu aí para eu ir comentando uma história. Não para necessariamente eu ler toda a história e comentar, mas para ir fazendo, né, alguns comentários. Começar então, né, gente? Estava andando por uma rua, passou um cara e disse: "Você sabe onde é que fica o Zé?" Aí eu perguntei: "Mas que Zé?" Ele disse: "Não, o Zé cabeleireiro. Você conhece o Zé?" E achei aquilo estranho, porque uma pessoa para você do nada, ela não sabe da onde você é, e ela te pergunta um negócio desse. Aí respondi: "Não, realmente não conheço, né?" Agora vou explanar sobre isso, gente. Isso acontece muito, tá? As pessoas, às vezes, elas estão simplesmente andando pela rua e elas querem conversar com alguém. Às vezes elas querem puxar papo. A pessoa às vezes está perdida, como aparentemente estava essa pessoa, tá? Ou então ela quer achar o endereço. A pessoa deveria saber bem onde ela tem que ir antes de sair de casa? Olha, às vezes é possível, às vezes não é. Às vezes você consegue aí se planejar, fazer alguma coisa para você chegar no endereço certo. Às vezes, mesmo você sabendo onde é, você acaba perguntando. Então essa busca aí pela informação faz parte da essência humana, né? Então a gente não tem muita coisa a fazer a esse respeito. Continuei minha caminhada e daqui a pouco chega um vendedor ambulante. E esse vendedor ambulante, ele pega e pergunta, né: "Ah, você quer comprar meus produtos? Meus produtos silvestres?" Aí eu ainda estava me recuperando daquela primeira pergunta e vem esse cara e faz essa outra pergunta. Aí eu digo que não, digo que, olha, não tenho. Aí o cara responde: "Vamos trabalhar que melhora." Ou seja, a pessoa, ela precisa vender seu produto, ela está carregando 12 quilos do produto dela, 6 quilos em cada braço, e ela vem e me manda trabalhar. Ela primeiro me perde, ela acaba me pedindo ali: "Ah, eu quero vender esses produtos, você tem como comprar aí, não sei o que." Ok. Aí depois ela me manda trabalhar. O que você pensa sobre isso? Isso aí é comum, gente, muito comum. Normalmente a pessoa, ela não está feliz com o que ela está fazendo e ela quer que você acabe fazendo o que ela está fazendo do mesmo jeito que ela faz, ou então ela quer ganhar em cima de você de alguma outra forma. Nesse caso, ela não conseguiu realizar a venda. Ela ficou frustrada por não realizar a venda e mandou você trabalhar. Então ela saiu dessa situação se sentindo uma pessoa superior. Isso acontece. Eu cansei de ter muitas experiências como essa, mas eu não vou citar aqui as minhas experiências. Mas a pessoa, ela não quer aceitar muitas vezes que ela saiu por baixo. Às vezes ela pode simplesmente não gostar da sua cara. Às vezes ela simplesmente não quer aceitar que você saiu da situação no mesmo nível que ela.
Ou seja, que ela está realizando uma venda, né? E você não comprou, mas você agiu de maneira educada, então você acabou ficando equiparado com ela. Você se equiparou com ela, porque de repente ela está acostumada a ouvir muitas ofensas. Então ela se acostumou com as ofensas. E quando vem uma pessoa educada, aí o bicho pega. Daí ela quer montar em cima de você. Por quê? Porque o educado é o que ganha na situação. Então você simplesmente diz: olha, eu não estou com dinheiro aqui. Pronto. Essa pessoa, ela se acha no direito de xingar você. E xingar, gente, não é falar palavrão, não é falar da sua mãe, não é falar da sua família. Xingar é no sentido de ofender você. Nesse caso, ela é indignada por não conseguir realizar a venda dela e achando que você está no nível social menor do que o dela, ou no nível financeiro menor do que o dela. Ela se acha no direito de sair superior da situação. Aí a pessoa pergunta aqui: bom, mas isso vai acontecer muitas vezes na minha vida? Sim, muitas vezes vai acontecer. Vai ser o chefe que ele não vai te dar uma informação e ele vai querer que você saiba fazer alguma coisa. Ele não vai te dar informação porque ele esqueceu, ou porque ele é mal preparado para ser chefe, ou porque ele é mal preparado para ser líder. Vai te dar informação pela metade. E é assim, gente, essa aplicação de superioridade, ela se dá de muitas formas. Não é só assim, gente. Não é só a pessoa aparecer, sei lá, numa revista e essa pessoa de repente se achar aí: ah, eu me acho no direito de xingar quem não tá na revista. Ou então essa pessoa, ela é muito bonita e aí ela pensa que ela só pode conversar aí com pessoas que são bonitas, ela não pode conversar com pessoas que são feias. Ou então a mulher que ela trabalha vendendo produtos dietéticos e ela não gosta de conversar com quem está acima do peso, ela só vai se relacionar com quem está no nicho dela, porque quem está no nicho dela faz parecer que se encontra, né, no mesmo nível de igualdade. Então, nichos também vai mexer nessa equação, vai acabar aí trazendo resultados, tá? Cansei de ver pessoas que precisavam ir na academia, estavam ali fora de forma, né? E acabou que pessoas da academia não queriam ter contato com essa pessoa, porque na cabeça delas essa pessoa podia ter alguma doença, ou essa pessoa ela poderia influenciar, né, nos resultados das outras pessoas que estavam aí na academia, né? Que de repente ela deixaria os exercícios das outras pessoas aí mais difíceis de ser executados. De repente essa pessoa vai revezar um aparelho e aí vai fazer com que as outras pessoas demorem mais para fazer o exercício. E nessa demora as pessoas pensam: olha, vai acabar atrapalhando o meu exercício, então eu não vou dar muito papo, não vou bater muito papo com essa pessoa. E a pessoa, né, ela acaba se arrastando. Ela vai se arrastando justamente por isso, porque ela enfrenta nichos aí onde pessoas elas precisam estar no mesmo nível para poder se relacionar. Às vezes é o mesmo nível no sentido de todo mundo ter um carro parecido, ou todo mundo ter um carro
que custou mais ou menos a mesma faixa de preço. É horrível, tá? Mas o ser humano, ele talvez nunca tenha sido preparado para ser humano. Nós tivemos aí exemplos aí de seres humanos, né? Malcolm X, né? Nós tivemos Mahatma Gandhi, nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos Buda, nós tivemos Osho. Então são exemplos de pessoas de verdade, né? De pessoas que elas realmente são seres humanos, né? Mas não são pessoas que elas foram preparadas para serem seres humanos. Elas simplesmente conseguiram alcançar aí um nível de humanidade que outras pessoas jamais vão conseguir alcançar, certo? E é assim que acontece. Você vai se perguntar aí, olha, mas isso aí parece muito ruim, isso aí não parece legal, parece uma coisa triste, né? Parece um negócio assim de eu ter que me trancar num quarto, eu ter que colocar corrente na porta e ficar o tempo todo vigilante. Sim, por isso que nós temos aí muitas doenças, porque a pessoa, ela muitas vezes ela não consegue lidar com a verdade. Ela tem dificuldades aí de lidar com a verdade, e por ter dificuldades aí de lidar com a verdade, ela acaba se isolando. Então, qual é a proposta desse canal? Que você lide com a verdade, você saiba identificar a verdade e você aprenda a lidar com a verdade. Porque se você não sabe a verdade, você está no prejuízo. Ah, mas eu tenho uma casa de 3 andares, eu tenho o carro do ano, eu tenho uma piscina, eu tenho os melhores amigos, as melhores amigas, todos eles têm corpos bonitos. Quando eles não nascem com um corpo bonito, eles podem fazer plástica. Gente, mas a partir do momento que você começa a enxergar a futilidade de tudo isso, ou até mesmo quando você não está tentando enxergar a futilidade de tudo isso, mas a partir do momento que o tédio ele bate na sua porta e você começa a tomar doses mais altas de bebida, você começa a fumar bastante, e o efeito do cigarro, ele cada vez mais te deixa dependente, porque você precisa aumentar a dose, porque a dose ela começa a não ser suficiente, você precisa de mais. Quando tudo isso acontece, gente, não é só o seu corpo que ele começa a pedir ajuda, não. É a sua alma. Se a alma existir, talvez a sua alma peça ajuda. Então você me indicaria a oração? Olha, gente, falar sobre assuntos metafísicos é muito complicado. Nós podemos deixar mais fácil? Podemos. Mas orar ainda traz muitos benefícios. Ah, mas você está dizendo então que se eu orar vai acontecer uma coisa mágica e tudo vai se resolver. Não. Mas orar tem um cunho terapêutico. Você faz uma conversa consigo mesmo ou com
uma entidade, ou com uma força maior, ou com o que chamam de Deus, ou com um anjo, seja lá o que for, tá? Orar, por ter um sentido terapêutico muito forte, pode te trazer benefícios terapêuticos, pode fazer você se sentir mais acolhido, pode. Então, se para você isso é importante, não deixe, né, que ninguém chegue e diga, olha, orar aí não tem nada a ver. Orar eu tentei aí muitas vezes e eu só resolvi aí a minha vida quando um amigo meu me indicou para um trabalho. Então, se isso aconteceu com vocês, não ore então. Se para você não é importante, não ore. Agora, para aquelas pessoas que acreditam, ore, comece a orar. Comece a se desenvolver. Se seu desenvolvimento ele vai se dar através da oração, se seu desenvolvimento ele vai se dar através da leitura, eu não sei. O que eu posso dizer para vocês é que você vai ter que fazer tentativas. A leitura, eu tenho 100% de certeza que ela vai melhorar você bastante. Ela vai te tirar de uma completa futilidade, né? Vai te tirar assim num caminho que a sociedade te coloca, que é um caminho assim de intensa futilidade. É um caminho onde todos, né, são jogados na existência e eles simplesmente precisam aí muitas vezes trocar o tempo por alguma atividade. A pessoa ela não costuma ficar parada, né? A pessoa ela precisa sempre estar em movimento. Ela precisa aprender uma profissão, ela precisa estudar numa faculdade, ela precisa estudar num curso, ela precisa fazer compras o tempo todo, ela precisa ir numa loja de roupa, ela precisa ir numa happy hour, beber ou então comer alguma coisa. Então o tempo todo a pessoa se afasta de si mesma, né? A pessoa ela procura artifícios para fugir dela mesma, para evitar pensar. Evitando pensar, ela foge de si mesma, ela foge dos problemas da vida. Então você está dizendo que eu tenho que selecionar todos os problemas e eu tenho que dar atenção para problemas, atrás de problemas, para eu resolver minhas situações internas? Não, não é isso que eu disse. Muitas pessoas vão dizer que eu falei isso, mas eu não falei isso. O que eu estou dizendo para vocês é uma coisa muito simples. Se você tem um problema, tenta resolver esse problema. Você muitas vezes vai encontrar aí dificuldades e você vai ter que ficar em cima desse problema, se debruçar sobre esse problema para tentar aí achar algum resultado, né? Então algumas vezes você vai conseguir. Só que às vezes mesmo que você resolva o problema, podem acabar aparecendo aí outros problemas a partir desse primeiro problema. Você resolveu o problema, mas surgem outras coisas. Você está em casa
e daqui a pouco estragou alguma coisa na sua casa e você arruma essa coisa. Só que ao arrumar essa coisa, você aumentou as probabilidades de estragar outra coisa e outra coisa estragou. Isso pode acontecer, gente. Já vi, por exemplo, a pessoa, ela instalou uma cobertura, tá? E ao instalar a cobertura, a casa dela não ficou como antes. Ela falou que sem a cobertura, ela gostava de ver a casa quando ela chegava. E depois que ela colocou uma cobertura, parece que a casa mudou. Parece que a casa, ela perdeu muito da energia. Você que acredita em energia vai saber do que eu estou dizendo. Parece que antes de instalar a cobertura, a casa possuía vida. Depois que foi instalada a cobertura, foi um Deus nos acuda, né? A casa ganhou um aspecto aí muito, mas muito triste, né? Por isso que eu falo da leitura, gente. A leitura vai te deixar mais sólido. A leitura vai te dar a capacidade de estar mais preparado para enfrentar problemas. Problemas como esse, né? Você tentou arrumar alguma coisa, você não mediu esforços, você foi atrás, você foi promovido no serviço, depois você recebeu uma viagem pelo trabalho que você fez e você levou a família para a viagem, e aí você tinha dinheiro, e aí você precisava arrumar a casa, sua casa estava toda ruim, e aí você volta empolgado, montado num cavalo, e cavalga, e cavalga, e cavalga, e você é indestrutível. Ninguém pode com você. Você é um homem de aço, você é o Hulk, você é o Homem de Ferro, você é o Batman. Ou você é todos ao mesmo tempo, não importa. Aí você resolveu um problema da casa. E aí você fica feliz. Aí você vai lá e compra comida numa lanchonete e você leva para casa e vocês comemoram. E todos ficam felizes. Aí você estoura uma taça de champanhe. Aí você bebe essa taça de champanhe. Aí você dorme. Aí você dorme como um anjo. Você se debruça aí sobre uma almofada e parece que tá tudo bem. Só que não tá, gente. No outro dia você acorda e aquele problema que você arrumou na sua casa acaba trazendo outro problema na sua casa. E é assim, gente. É assim, as coisas elas são drásticas, elas são terríveis, elas são desumanas. E o que serve nessa equação é você ler, né? Você só tem a leitura, você só tem a você mesmo, tá? Num mundo completamente caótico, né? Num mundo que ele é bagunçado. Num mundo que você não tem controle sobre os outros, você não tem controle sobre as situações, você não tem controle sobre coisas que te acontecem. E tudo isso aí faz pessoas fazerem loucuras.
Então, se você não quer ser uma pessoa que faz loucuras, eu sempre digo, tenho um curso de orientação à leitura. Se ele tiver na descrição, ainda tem vaga. Se não tiver na descrição, é porque já foram vendidos os cursos, tá? Você também pode ajudar o canal através do Pix. Se os vídeos eles vêm ajudando você, você tem a possibilidade aí, através do Pix, fazer o canal aí continuar funcionando. Se o Pix ele também não estiver na descrição, é porque a meta do vídeo já foi batida, tá? Se você então gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Às vezes a gente precisa ir mais longe, né? Às vezes a gente acaba precisando superar. E quando eu falo superar, é no sentido de você superar o que você foi ontem, né? Você precisa superar muitas vezes o que você foi ontem. Não se superar aí, como muitas pessoas dizem, de bater recorde olímpico, ou então de entrar para o livro dos recordes, ou então se superar aí no sentido de eu me supero em relação aos outros. Não tem nada de comparação assim com outros, com recorde olímpico, com o livro dos recordes, não tem nada disso. É superar o que você foi ontem, só isso. Quando você entende isso, muita coisa na sua vida melhora, tá? Muitas das vezes tem algum vizinho que ele gosta aí de contar as conquistas dele pra você. Então, escute o vizinho ali e parabenize ele, saia de perto. Ou então comece a arranjar coisas pra você fazer, pra você ficar mais focado aí nas suas coisas, do que ficar batendo papo. Você não gosta de pessoas que contam aí coisas da vida dela? Então, só tem uma solução. Arranje alguma coisa para você fazer. Quando você arranja uma coisa para você fazer, você demonstra que você está conectado com você mesmo, com seus objetivos. Lembrando que a vida não é só conquistar seus objetivos, bater metas, não é só isso, mas em alguns momentos você vai precisar fazer isso. E não é fazer isso aí para demonstrar alguma coisa para os outros ou para você. Não, é simplesmente fazer por fazer. Às vezes fazer como um teste. Olha, eu vou ali me testar, mas eu não tenho que provar nada para mim mesmo. Só quero ver se eu consigo realizar aquilo ali. Simples assim. Algumas coisas, como esse exemplo que eu dei, são simples, tá? Só que, claro, existem coisas difíceis na vida. Só que as coisas que são simples, você pode resolver. Você pode fazer alguma coisa a respeito. Vão aparecer pessoas que têm a vida resolvida e que não vão gostar do que você faz? Vão aparecer muitas pessoas assim. Muitas pessoas que elas têm a vida resolvida, que elas nunca se testaram, e elas vão querer incomodar você, vão querer te atrapalhar. Para essas pessoas não te atrapalhar, só tem uma coisa que você pode fazer. É você se afastar. Se afaste de pessoas que só atrapalham, de pessoas que aproveitam a oportunidade que é dada para elas aí no dia para te atrapalhar. Tem pessoas, se elas tiverem todos os dias 3 minutos para poder te atrapalhar,
Elas vão ser boas funcionárias do atrapalhamento e vão te atrapalhar, vão te incomodar, vão te encher o saco. Isso acontece? Acontece. O que você pode fazer? Leia, se afaste, cumpra alguma meta, cumpra algum objetivo. Quando você faz isso, você não dá oportunidade para a pessoa que já está com a vida ganha, para ela incomodar você. Que a pessoa que tem a vida ganha e ela nunca precisou aí fazer nada na vida, ela se sente no direito de incomodar as outras pessoas. Ela se acha a última bolachinha do pacote e ela não suporta pessoas aí como você que estão tentando melhorar. Ela quer que você desça ao nível dela para ela vencer você por experiência. Não deixe pessoas assim fazerem parte da sua vida. O que você faz? Se afasta. Ah, a pessoa está te prejudicando muito? Processe. Vá na justiça, processe. Ah, não tem como processar? Muda de cidade. Ah, a pessoa vai mudar de cidade junto? Muda de estado. Ah, a pessoa vai mudar de estado junto? Mude de país. A pessoa muda de país? Ache um país que aplique a lei. Uma hora você vai achar em algum país que respeita o código jurídico, tá? Que respeita as leis de um país. Então, sempre vai ter uma solução para você se afastar de pessoas imbecis, de pessoas que têm a vida ganha e que elas precisam achar alguém para elas serem carrapatos, para elas ficarem grudadas, incomodando. Fuja de carrapatos, fuja de pessoas assim. Quero agradecer vocês aí por terem ficado comigo até o final.